Esse aqui vai ser nosso último vídeo da parte de cardio, tá? Então a gente encerra cardio falando sobre regulação do bombeamento cardíaco, mais precisamente agora a ação do sistema nervoso autônomo simpático em cima do bombeamento. A gente falou do parasimpático. O parasimpático diminui a frequência. Agora vamos ver o que acontece com a ação do simpático, né, em cima do coração. Então vamos ver aqui, ó. Então, seguindo aquela mesma lógica de raciocínio que a gente fez para o parasimpático. Então, olha lá. O nervo simpático, então, ele libera noradrenalina, ou, como alguns preferem falar, norepinefrina. É o neurotransmissor liberado do simpático. Esse neurotransmissor, gente, ele vai ativar um receptor, né? Então, para ele poder exercer o seu efeito, ele precisa ativar um receptor. Da mesma forma que a gente viu lá para a acetilcolina. E aí, lembrando, ó, quais são os receptores adrenérgicos que a gente tem no organismo? Vão ser dois tipos, alfa e beta, tá? E esses tipos têm subtipos, da mesma forma que a gente viu para a acetilcolina. Então, na alfa tem o alfa 1 e o alfa 2, né? Beta tem o beta 1, o beta 2 e o beta 3. Tá? Eu boto lembrando, gente, porque eu imagino assim que vocês já tenham esse conteúdo na cabeça de vocês lá da disciplina de PV, tá? Então por isso que a gente está lembrando. Então é o seguinte, ó. Então a noradrenalina ela vai ativar que receptor? O beta 1. Então, professor, que saco, isso é um detalhinho, então, né? O subtipo de receptor ativado, é importante saber isso? É, gente. Porque dependendo do receptor, a gente vai ter uma resposta diferente, tá? Quem determina o efeito produzido pelo neurotransmissor naquele tecido é o receptor, tá? Então, para vocês terem uma ideia, a acetilcolina no coração a gente viu, ela diminui a frequência cardíaca, ela produz hiperpolarização. Agora, por exemplo, a mesma acetilcolina no trato gastrointestinal produz peristaltismo, produz contração, produz secreção de saliva, quer dizer, ela estimula, ela aumenta a atividade do tecido. No coração ela diminui. É a mesma substância, só que o receptor é diferente, tá? Então, olha lá. Então, onde a gente vai ter o receptor beta 1? Células marca-passo e cardiomiócito. Na acetilcolina a gente viu, só tinha nos cardiomiócitos, a acetilcolina só tem efeito cronotrópico, só mexe com a frequência. A noradrenalina vai mexer com os dois, né? Então ela vai ter efeito tanto no cronotropismo quanto no inotropismo. Quer dizer, eu falei cardiomiócito, né? A acetilcolina ela só atua em cima das células marca-passo, desculpa, corrigindo. A acetilcolina só atua em cima das células marca-passo. Bom, essa ação, essa ativação do receptor beta 1 vai produzir abertura dos canais de cálcio, tá? A gente sabe que o cálcio ele vai estar mais concentrado do lado de fora da célula. Então, se a gente abre canal de cálcio, o cálcio entra, o cálcio é positivo, dentro da célula que era negativo vai ficar positivo. Então, ele vai produzir a despolarização, quer dizer, vai estimular. Então, gente, assim, serve para a vida de vocês, né? Depois vocês vão acabar estudando, continuar estudando essa coisa de receptor. Quando uma substância ela produz efeito inibitório num tecido, quer dizer, diminuindo a atividade daquele tecido, na maioria das vezes você sempre vai ter a abertura de canais, né? A atividade de um ligante, não só inibitório, tá? Numa forma mais geral, a atividade de um ligante num tecido produz, de maneira direta ou indiretamente, abertura de canais iônicos. E aí a abertura do canal produz alteração da polaridade da membrana celular, porque daí você permite o acesso de carga, ou entrando ou saindo. A gente viu, a acetilcolina ela abre canais de potássio nas células marca-passo, né, quando ela ativa o receptor M2, e isso promove o quê? Hiperpolarização. A acetilcolina, por exemplo, lá no trato gastrointestinal, na glândula salivar, ela vai ativar um receptor chamado M3 e ela vai produzir despolarização, por isso que ela estimula. Então, o que vai determinar se o efeito vai ser inibitório ou estimulatório é o receptor, porque a partir do receptor a gente tem um tipo de canal que vai ser aberto. Aqui no caso, por exemplo, é canal de cálcio.
canal de cálcio abre, a gente vai ter o cálcio entrando, produzindo despolarização. Portanto, produzindo o quê? Estimulação, tá? Então vamos lá, despolarização de quem? Da célula marca-passo e do cardiomiócito. Por quê? Porque essas duas têm receptor beta 1, tá, gente? A célula marca-passo, se ela sofre despolarização mais precoce, a gente tem um aumento da frequência cardíaca. O cardiomiócito, aumento da força, tá? E aí a gente vai ter, ó, então quando aumenta a frequência, então significa que a noradrenalina ela produz um efeito cronotrópico positivo. Aumenta a força, ela vai produzir um efeito inotrópico positivo, tá? O aumento da frequência produz aumento do débito cardíaco, né? Já que o débito cardíaco é determinado pelo débito sistólico vezes frequência. Então, aumentou a frequência, aumenta débito. O aumento da força produz aumento do débito sistólico, né? O coração contrai mais forte, isso faz com que mais sangue saia do coração e isso vai produzir aumento do débito cardíaco. Os dois fatores que determinam o débito, ó, débito sistólico e frequência. Então a gente está vendo aqui o seguinte, gente, olha só, muita atenção. A regulação do bombeamento cardíaco tem como objetivo manter o débito cardíaco. Então, regular o bombeamento, esses mecanismos, a importância deles é para manter o débito cardíaco, de acordo com o que a gente precisa. Então, o corpo da gente vai fazer de tudo para manter esse débito, tá? E em alguns momentos, quando há necessidade de aumentar o débito. Como é o caso, por exemplo, numa atividade física. Você precisa aumentar o débito, porque você precisa aumentar o oxigênio circulando, porque tem mais músculo trabalhando, metabolismo aumentado e tudo. Então, você precisa aumentar o volume de sangue bombeado, tá? Então, o débito cardíaco é o elemento central que o coração precisa manter. Ou, independente da situação, aumentar, mas jamais diminuir. Porque diminuir o débito cardíaco significa diminuir o oxigênio que está circulando no organismo. E aí você vai comprometer o trabalho das células, tá? Ó, então, conclusão, gente. A noradrenalina é um agente cronotrópico e inotrópico positivo, tá ok? Bom, aqui, ó, resumindo, olha só que legal, quanto à frequência, né? Então a gente vê aqui, ó, uma frequência normal, né? Aqui uma frequência com estimulação simpática. Olha só, nesse mesmo intervalo de tempo, ó, no gráfico, aqui tem 2 potenciais, aqui vai ter 3. Então significa que eu vou ter 3 batimentos nesse aqui do meio, nesse gráfico B, e no gráfico A eu vou ter 2. E a estimulação parasimpática vai fazer o quê? Vai diminuir ainda mais essa frequência. Então aqui eu só tenho um potencial, porque olha lá, a gente vai deixar mais negativo, tá vendo aqui? Aqui eu tô partindo do menos 60, ó. Né? Aqui também. Só que aqui essa despolarização ela vai acontecer mais rapidamente, porque eu tenho a abertura dos canais de cálcio, o cálcio entra, despolariza mais rápido. Aqui ela vai demorar mais porque ele vai ficar hiperpolarizado, lá, mais negativo com a ação da acetilcolina, efeito vagal, tá? Uma coisa muito importante também é o seguinte, quando a gente tem os nodos sob efeito vagal, a gente vai ter a frequência reduzida, mas a gente não tem parada cardíaca. Por quê, gente? Olha só, existe um mecanismo chamado mecanismo de escape, quer dizer, de fuga, do efeito vagal. A gente chama escape vagal. Normalmente, quando os nodos estão sob efeito vagal da acetilcolina hiperpolarizados, as fibras de Purkinje assumem a função de marca-passo, já que o marca-passo está sob bloqueio, vamos dizer assim, químico, né? Pela acetilcolina, a gente então vai ter as fibras de Purkinje assumindo essa função e mantendo a frequência. Só que a fibra de Purkinje mantém a frequência lá embaixo, porque ela demora muito para despolarizar. Ela tem menos canais de sódio daqueles de vazamento, tá? Mas ela mantém a atividade cardíaca, né? Então significa o quê, ó? O efeito vagal, ele não produz parada cardíaca compulsória. Ele mantém a frequência baixa, como está mostrando aqui, tá vendo? Ó? Então, enquanto no normal seriam 2 batimentos nesse tempo aqui, né, 2 potenciais elétricos, aqui com a acetilcolina a gente só vai ter 1, tá? Então, normalmente, a pessoa que tem um efeito vagal muito acentuado em cima dos nodos, o coração dela não para, porque as fibras de Purkinje vão manter esse coração trabalhando. Numa frequência muito baixa, mas vai manter, tá? Então, o efeito vagal ele não produz nunca sistolia, ele produz bradicardia,
quando ele está em excesso, né? Mas em condições normais, o que ele vai fazer é normalizar a frequência, levar de uma taquicardia para uma normocardia, tá? Então vamos aplicar o conhecimento agora, né? Depois disso tudo que a gente falou, dá pra gente aplicar em muita coisa isso aqui. Então é o seguinte, ó, na parada cardíaca, quer dizer, na assistolia, a gente tem procedimentos que a gente chama de RCP, que é ressuscitação cardiopulmonar. E existem algumas manobras que podem ser feitas para reanimar o coração, para fazer ele voltar a funcionar. Então, uma delas é a massagem cardíaca, né? Então, comprime ali o peito do sujeito, existe toda uma maneira de fazer isso, né, na região do externo e tal. E isso aí consiste no quê, né, gente? A gente vai ter aí um estímulo mecânico em cima do coração. A gente sabe que o coração ele é estimulado mecanicamente. Aquele mecanismo de Frank-Starling, o retorno venoso, ele representa isso, né? Ele vai ser um componente que vai fazer um aumento da dilatação, da complacência cardíaca, e isso é um estímulo para a contração. Então a massagem cardíaca ela faz mais ou menos isso. Né? Quando comprime o coração, você tem esse coração se distendendo e isso pode fazer com que o mecanismo do sarcômero volte a funcionar. Esse é um procedimento. O outro é o desfibrilador, né? Então, o desfibrilador, na verdade, ele vai usar o quê? Estímulo elétrico. A gente sabe que a eletricidade é um componente, é um estímulo importante para o funcionamento do coração. E uma outra manobra que pode ser feita, é uma manobra farmacológica, onde são usados medicamentos que simulam, que imitam a ação desses neurotransmissores que a gente está falando aí. Então, é o chamado estímulo químico, tá? Então, é o seguinte, gente, normalmente a gente vai ter no organismo esses receptores adrenérgicos, eles são estimulados tanto pelo neurotransmissor noradrenalina, que é produzida dentro dos neurônios, tá? Então aqui tem a via de síntese da nora, ó, a partir de uma tirosina, de um aminoácido chamado tirosina, que daí vira uma L-dopa, né, que é a dopa, e depois é convertida a dopamina, tudo por ação de enzimas, tá vendo aqui? Até a dopamina é estocada dentro de vesícula, e dentro da vesícula ela se torna noradrenalina. Em alguns neurônios ela não se torna porque não tem essa enzima que faz essa conversão, ela fica dopamina, que são os neurônios dopaminérgicos. Vocês devem ter visto isso lá em PV, né? E aí a noradrenalina é liberada, tá? Então a nora vem dessa via de síntese aqui, ó, tirosina, dopa, dopamina, até chegar a nora. Só que a nora gera uma filhinha, vamos dizer assim. Só que essa filhinha ela é gerada num outro lugar, não num neurônio, sim numa glândula chamada suprarrenal. Então a suprarrenal é uma glândula que produz adrenalina. Uma das substâncias que ela produz é a adrenalina, ela não produz só adrenalina, ela produz também outros hormônios, como a aldosterona, tá? E cortisol. Então, é uma glândula endócrina. Então, o que sai dela é hormônio, substâncias que caem no sangue e ganham o corpo todo. Então, lá na suprarrenal, a gente tem essa via de síntese com um componente a mais, ó lá. Então, a gente tem, na verdade, acontecendo dentro do neurônio essa história que vocês viram aqui, ó. Tirosina, dopa, dopamina, noradrenalina ou norepinefrina, como queiram. E aí aqui na suprarrenal existe uma enzima que converte norepinefrina, isso aqui acontece na suprarrenal, em epinefrina ou adrenalina, tá? Então elas são parentes muito próximos, estão vendo aqui, gente? Da noradrenalina ou norepinefrina é formada a adrenalina ou epinefrina. Então acontece o seguinte, então a noradrenalina é um neurotransmissor, a adrenalina é um hormônio. E as duas se ligam àqueles receptores adrenérgicos que a gente comentou. Só que a gente tem uma diferença de afinidade. Normalmente a nora, muita atenção, ó, ela tem uma afinidade maior por receptores alfa. E a adrenalina tem uma afinidade maior por receptores beta. Isso é muito importante de saber, gente, porque dependendo da situação clínica que um determinado paciente está, muitas vezes você consegue tirar ele daquela condição sinistra, né? Usando essas substâncias. Essas substâncias existem em ampolas e a gente administra no paciente e você produz uma resposta naquele tecido que você deseja, tá? Então, quando a gente fala de coração,
o coração, por isso que a gente precisa saber qual é o receptor. Ó. Qual é o receptor que eu tenho no coração? O receptor beta. Então, a pessoa numa parada cardíaca, eu sei que eu tenho noradrenalina e adrenalina para administrar no indivíduo. Ele está com parada. Qual que é a mais indicada? A adrenalina. Por quê? Porque ela tem maior afinidade pelo receptor beta. Portanto, se eu der um pouquinho de adrenalina, eu já vou produzir um efeito bacana. O coração já vai ter efeito cronotrópico e inotrópico positivo. Tá? A nora vai precisar dar muito mais para produzir esse efeito. E vai acabar que ela vai gerar um efeito muito grande onde tem receptor alfa de uma forma assim que pode trazer prejuízo para o indivíduo, como por exemplo em vaso sanguíneo, que produz, a gente vai ver depois, vasoconstrição. Aí a pressão sobe demais, tá? Então por isso da importância de saber dos subtipos de receptores. Então é o seguinte, ó gente, a manobra farmacológica básica na parada cardíaca, tá? Então, são fármacos que vão atuar em cima dessa regulação feita pelo sistema nervoso autônomo. Então, por exemplo, indivíduo em parada, com frequência cardíaca igual a zero, quer dizer, assistolia, sem sístole. Né? Olha lá, aqui, o eletro aqui dele, olha lá, parado, a linha retinha contínua. A gente faz a administração de adrenalina, porque a adrenalina, receptor beta, né? E aí a adrenalina tem maior afinidade, então ela vai produzir um efeito mais eficiente pra gente. Olha lá, adrenalina em ampolas, é administrado isso, às vezes é administrado até diretamente no coração, injeção intraventricular que a gente fala, mas na maioria das vezes é intravenosa, tá? Aí a gente vai ter o quê? A adrenalina vai produzir o aumento da frequência, vai levar a frequência para 100, por exemplo, tá? Olha lá, a gente aumenta a frequência, então tava lá aquela linha reta, agora a gente tem uma atividade intensa do coração. Aí passa um tempo, o que acontece? Efeito vagal. Sistema nervoso central, o centro de regulação, entende que a frequência está muito alta, então ele ativa, ele liga quem? Nervo vago, que libera acetilcolina e produz o que? A sistolia de novo, a parada. Ah, professora, minha senhora falou que o efeito vagal não produz parada cardíaca. Não. Mas nessa situação a gente não sabe o que está parando o coração do sujeito. Né? É o quê? É uma obstrução de coronária? Por que ele está tendo essa parada? Ele está com uma overdose de alguma coisa que produziu isso? Então precisa saber o que é. Então nessa condição o efeito vagal, como existe um elemento que está produzindo a parada, o efeito vagal vai auxiliar para conduzir para essa parada de novo, entendeu? A gente não tem um coração com condição de se manter funcionalmente. E aí o que precisa ser feito nessa condição? O que normalmente a gente vê em série médica, em filme, quando mostra essa situação de parada. Além da administração da adrenalina, entra uma outra substância. Então, lá, a sistolia, né? Então, para impedir que aconteça essa queda e que a gente mantenha a frequência elevada, é administrada a atropina. Então, normalmente entra com a adrenalina, que é o estimulante, e na sequência entra com uma dosezinha de atropina, ó, que é um fármaco, é uma substância que bloqueia os receptores M2. Tá? Ela é um antagonista do receptor colinérgico, tá? Ela impede a ação da acetilcolina. Então tá aqui, olha só, gente. Imagina que a acetilcolina é esse losango aqui azul e aqui a gente tem a atropina. Ó. A atropina ela se liga no receptor impedindo que a acetilcolina se ligue. Então é um antagonista. Ela não faz efeito nenhum, ela só senta no lugar do receptor ali e fica ali assim, ó, e impede que a acetilcolina se sente nele, vamos dizer assim, se ligue nele. Então a gente não vai ter o que? O efeito vagal. E aí a gente, ó, inibe o efeito vagal e mantém a frequência elevada, tá? Mantém a frequência elevada e aí vai se investigar o que está produzindo essa parada e tudo para tentar resolver o problema, né? Isso aí é para segurar o coração funcionando, né? Normalmente é feita essa manobra. Tá ok, gente? Então é isso. A gente encerra essa parte de cardio por aqui. E eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado de relembrar o sistema nervoso autônomo. É um sistema que vocês vão ver várias vezes durante a disciplina, já que ele regula tudo que é víscera do corpo. Então a gente vai falar dele de novo quando falar da pressão arterial, que ele faz a regulação. E vocês vão ver depois nos outros sistemas também com as outras professoras, tá? Então o sistema respiratório, ele faz regulação de calibre de via aérea, e sistema urinário ele também participa da questão da micção. Então vocês vão ver muito ainda sistema nervoso autônomo pela frente. Eu sempre falo, IPV, a principal herança que vocês têm que trazer é o bendito sistema nervoso autônomo, que é o que a gente precisa para SMV, tá? Em termos de regulação. Tá ok, gente?
Então, espero que vocês tenham aproveitado e nos próximos a gente continua com o sistema circulatório.